Aleluia. Então, 1 João, capítulo 2, glória a Deus. A partir do versículo 7. Diz assim: Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Versículo 9. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Aleluia. 13. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo quanto há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Podeis assentar, amados. Eu quero convidar os irmãos a reclinarem a cabeça mais uma vez. Vamos fazer uma oração, amém? Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos por essa noite, como já oramos aqui, pelo privilégio de estarmos aqui, e agradecemos pelo privilégio de sermos iluminados essa noite pela Tua Palavra, Senhor, e santificados por ela como verdade, possamos em amor, Pai, ser corrigidos, possamos em amor, Pai, ser admoestados por Ti, Senhor, pelo Teu Espírito, Pai, nos trazendo convicção, Senhor, e convencimento dos nossos pecados, das nossas faltas, das nossas limitações e falhas, perante os Teus mandamentos, Tuas ordenanças, assim como pela fé, pelas promessas e profecias, sobre todos os aspectos que a Tua Palavra tem sido luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés nessa caminhada, Senhor, que temos tido contigo. Então fala conosco, Senhor, de todas as formas, Pai, mas principalmente pela Tua Palavra, Senhor, ao nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, então hoje nós vamos dar continuidade à exposição das epístolas de João. Nós estamos no capítulo 2 da primeira epístola de João, e sobretudo eu já quero trazer para os irmãos o início de uma nova prova de Deus, e uma nova prova para nós mesmos sobre o nosso cristianismo, como nós temos dito aqui ao longo dessas exposições. São verdadeiras provas práticas que o apóstolo ancião, idoso, tem nos proposto, para nós conferirmos à luz da palavra de Deus, como está a nossa vida como filhos de Deus, como está a nossa vida como discípulos de Cristo, como seus seguidores. Amém? Então hoje nós estamos numa transição daquela primeira prova que nós vimos conversando, que era a prova da obediência, uma prova do caráter cristão, moral. Se os irmãos lembrarem, a gente mencionou isso desde o princípio. E nós hoje estamos na transição para entrar numa prova prática
que ela é chamada de uma prova social, mas não esse social que a gente conhece como atual, mas social no aspecto do amor e da prática desse amor, que nas Escrituras ele tem um caráter, ele tem um crivo, ele tem uma forma de se dar. Precisamos lembrar que na exposição das Escrituras no livro de Romanos, nós aprendemos como analisar o espelho desse amor mediante as Escrituras, que era no cumprimento dos mandamentos. Vocês lembram? O pastor Michael nos ensinou, e isso precisa estar exatamente hoje a lembrança de todos nós aqui, porque o amor não é conforme o mundo. O amor aqui que nós vamos conversar essa noite, vamos tentar trazer aqui um conceito, vamos trazer, né, um conceito bíblico aqui. Não é esse conceito aonde nós podemos aceitar numa certa compatibilidade o amor do mundo. Então, dessa forma, eu até vou falar assim, o amor do mundo que fique dessa porta aqui para fora, porque nós não temos parte com esse amor. Ele não é um amor verdadeiro, não é, senão falso. Ele não é um amor bíblico, ele não é o amor de Cristo, não é o amor de Deus o Pai, e não é o amor que foi derramado dos nossos corações pelo Espírito Santo, e muito menos o amor que as Escrituras testificam a todos nós. Ele é um amor enganoso, é um amor corrompido, é um amor que para nós não faz sentido, porque ele se baseia num certo sentimentalismo, num certo egoísmo, uma prerrogativa bíblica, só que não, ela é apenas filosófica, aonde nós precisamos nos amar para poder amar as pessoas, isso tentando se utilizar do próprio texto bíblico, sendo que não é isso que o texto bíblico está falando. O texto bíblico não vai recorrer a um egoísmo dentro de nós. E aqui eu faço um parênteses, irmãos, porque esse amor que nós estamos falando, tá? Eu anotei aqui, ele tem um conceito tão, digamos assim, tão escuro no aspecto das trevas, que acaba cegando a humanidade, que ele vai incorrer num egoísmo, ele vai incorrer digamos assim, numa questão de ser falso diante daquilo que é certo e de ser impuro diante daquilo que é santo, mas muito mais, ele é sensual. A prerrogativa do amor não cristão hoje em dia é um amor que tem interesses sexuais, é bem de baixo calão mesmo. Tanto os homens quanto as mulheres no mundo, qualquer coisa, irmão, seja o dinheiro, sucesso ou bens materiais, vão visar o quê? Poder de ter o outro. Dentro desse egoísmo. Então, para mim ter uma mulher, eu vou buscar o quê? Eu vou amar ao dinheiro. Vamos lembrar aqui de um outro texto, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, falando da forma de amor negativa, né? Empregada também, que a própria Bíblia vai explicar para nós. Mas para mim ter uma mulher ou ter mulheres, ou para mim ter um homem ou homens, eu vou buscar dinheiro, vou buscar sucesso, vou buscar bens materiais e uma forma de poder onde esse amor, ele vai buscar a sua própria satisfação. E numa regra que o próprio mundo conceituou, que é o seguinte: se aquilo não me serve, não me serve. Se aquilo não me interessa, não me interessa. Então eu posso descartar. Ou, por exemplo, se eu fosse aplicar um exemplo, um parênteses, o conceito desse amor do mundo, irmãos, aqui dentro da igreja, eu fosse olhar para um irmãozinho assim, o irmão Maninho. O irmão Maninho, o que ele serve aqui para a igreja? Será que ele serve para ajudar no louvor, ou na projeção, ou na portaria, ou para limpar os banheiros, ou para limpar o chão, ou para cuidar dos carros? E será que ele tem alguma serventia para a igreja? Será que ele poderia produzir para nós algo e nos dar algo em troca para que nós dessemos atenção e até o amasse? Eu estou falando de forma negativa, né? Ninguém diga amém aqui, nesse aspecto.
Então eu vou olhar para os irmãos conforme a sua produção. Então, se a irmã Emanuela não me serve, só não serve para a igreja, então é como se ela não fosse digna de ser amada pela igreja. Esse é o conceito mundano. Esse é o conceito errado do amor, não bíblico. Nós vimos aqui, numa reunião nossa, ele é um conceito extra-bíblico e ele é um conceito antibíblico. Então, o desafio dessa noite é nós entendermos o que é o amor, primeiramente. Bem rapidamente, o que Deus está nos falando em relação ao seu amor. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para os irmãos, baseado nisso, é que o amor, ele é um mandamento, primeiramente nas Escrituras. Ele vai incorrer exatamente lá, quer ver? Abram comigo rapidamente lá em Levítico, no capítulo, estou abrindo aqui, 19, no versículo 18. Nós vamos lendo, tá bom, irmãos? Essa medida para ganhar tempo. Não te vingarás, nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então aqui já começa a aparecer como um mandamento do Senhor, que ele está assinando no final, né? Eu sou o Senhor. Então quem está falando isso aqui, amados? Toda palavra é inspirada por Deus. Ele é apta para nos dizer o que é o amor. Por que eu estou lendo? Eu vou ler mais um texto que está próximo aqui, passa um pouquinho, algumas folhas, Deuteronômio 5. Daí a gente já ganha um tempo aqui. Nós vamos ler eu vou ler daqui a partir do versículo 1, Deuteronômio 6, perdão. É o 6 aqui, acho que é o 6, né? Né? Tá. Deuteronômio 6. Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos. Moisés aqui, nos livros mosaicos já começa dizendo isso. Para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus mandamentos, seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Aleluia! Só Deus é Deus. É o único Deus. Amarás, 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás. Vou ter que ler essa parte aqui que é muito importante também. E as ensinarás a teus filhos, delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Olha o 9, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Eu li esses 2 versículos, irmãos, porque lá em 1 João, capítulo 2, voltando aqui para o texto, versículos 7 e 8, nós vamos encontrar aqui uma maneira que o apóstolo encontra para dizer para nós o que é o amor de Deus, como se dá esse mandamento de Deus e o que ele requer de nós, primeiramente. Então vamos lá, versículo 7. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Na King James 1611, tem uma expressão aqui, que ela vai se equivaler, também bem fidedigna, que vai dizer assim, no início. É um pouquinho diferente da ACF, essa partezinha, então,
desde o princípio, ela vai dizer que no início, então aqui em Gênesis vai dizer no início, diferenciando do final do versículo, que tivesses, e este mandamento antigo, que é a palavra, aí eu vou usar aqui também da LTT, que são as 3 versões que nós aqui temos aconselhado os irmãos, a CF, aqui em James 1611, e a LTT, né, vai dizer o seguinte: esta é a palavra escrita na LTT, ou seja, é a palavra registrada por Deus para nós. Está lá na tradução que, né, o irmão buscando nos originais, sendo fidedigno e fiel, né, nessa preservação da escritura, ele vai dizer que desde o princípio, daí sim, princípio, as 3 vão dizer, nesse ponto, princípio, ouvistes no passado. Olha só o versículo 8: outra vez vos escrevo um mandamento novo. Aí parece que tem uma contradição aqui, só que não, vamos falar um pouquinho sobre isso, que é verdadeiro nele e em vós, né? Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Sobre os mandamentos aqui, irmãos, vejam bem, o amor, ele inicia como um mandamento da parte de Deus para todos nós, para o povo judeu, né? Mas ele vai alcançar a gente porque em Cristo se cumpriu toda a lei, porque Cristo é exatamente a expressão desse amor. Tem uma frase, conversando com o pastor Michael, surgiu entre nós, tipo assim: o amor amou, né? O amor se manifestou, o amor veio e amou, e se manifestou. Então, nesse aspecto, o Senhor Jesus, ele não está, o apóstolo João, ele não está aqui trazendo para nós um novo mandamento, uma nova doutrina, não nesse sentido. Pode ser que assim, abrindo um parênteses, 60 anos depois de ter escrito, de ter uma narrativa sobre Jesus, quer ver? Abram em João 13, muito importante fazer essa, João 13, no versículo 34 e 35, Evangelho de João. Nós vamos ver aqui, quem é que está falando aqui? É o Senhor Jesus, amém? Então ele é um discípulo que ainda está vivo, que andou com Jesus. Por isso que o amor amou, ele viu o amor amando, ele viu o amor andando, tocou no amor, ele percebeu o amor. Então o que diz aqui, 34 e 35, Senhor Jesus, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então aqui João, ele está repetindo as palavras de Jesus, o Senhor, o Mestre, como um bom discípulo. E ele olha dessa forma, irmãos. Quantos aqui de nós acreditamos, né, que nós somos discípulos de Jesus e que nós precisamos, e por amor e por dever também e obediência, fazer discípulos para Jesus? Quantos creem nisso, conforme as Escrituras? Então aqui tem uma prova cabal disso, porque o apóstolo João, ele chega a falar como Jesus. Então está muito mais na questão vocativa que ele está se pronunciando. É como se ele estivesse fazendo exatamente o que Jesus fez. Só que Jesus, irmão, até o verbo aqui que eu anotei, eu não vou ficar citando muito, mas ele é um verbo que ele não é neos, ele é kainos. Qual é a diferença? Neos seria novo, ou seria na questão assim de um tempo novo, né? Mas o kainos, ele vai trazer uma novidade, um preceito e uma doutrina contínua. Então o Senhor Jesus, ele está revestindo o antigo mandamento e tornando o novo no aspecto que agora ele é o cumpridor desse mandamento. Quem que teve a capacidade de cumprir todos os mandamentos, meus irmãos? Quem? Cristo Jesus, e ninguém mais. Sabe por quê? Porque se eu pudesse, eu, o André, o Gaúcho, né, o Adriel, o Samuel, o seu Gilmar, pudéssemos obedecer assim como as mulheres todas, tá? Mas os homens naquela época,
porque eles entendiam que o próximo era o próximo homem judeu. Quando foi dado esses mandamentos, era o próximo do povo judeu. Então Jesus também está ampliando para o mundo todo. Como o pastor Michael tinha dito para mim numa outra oportunidade, está à disposição agora de todas as tribos, povos, línguas e nações a partir de Cristo. Não está mais restrito. Agora nós somos, irmãos, o único e verdadeiro Filho de Deus, quem é? Jesus. Nós somos o quê? Nós somos filhos de Deus por intermédio de Jesus, como co-herdeiros. Nós somos por adoção. Isso é muito importante os irmãos entenderem também. Mas somos também, 2 Coríntios, acho que é 5, 21 ou 27, vai dizer assim, 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então ali é o novo nascimento, é o regenerado, que nasceu de novo, por Cristo. Ele é o poder operando do Senhor Jesus, que é o mesmo poder que está no seu nome. A gente vai ler mais adiante ali. Então dessa forma nós somos irmãos de Jesus, mas como filhos adotados, como co-herdeiros, como enxertados, né? Vocês veem as expressões? Nós somos enxertados, nós somos adotados, somos co-herdeiros. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é importante entender, porque Ele é a videira verdadeira, Ele é o Filho de Deus. Então nesse aspecto Jesus está revestindo o mandamento antigo, ele está ampliando ele está cumprindo ele. Então, pela perfeita obediência de Cristo, todos nós temos uma graça, uma capacitação pelo Espírito Santo para tanto nos arrependermos do pecado, da transgressão de um mandamento, quanto podermos obedecê-lo, porque aqui a questão é obedecer ao mandamento. Só que o mandamento, ele não está em si próprio, irmãos, ele não é uma coisa estática. Nós conversávamos também outro dia, ele é progressivo na sua revelação, porque eu preciso amar a Deus, né? A gente tem falado aqui dessa linguagem horizontal e vertical, né? Preciso amar a Deus primeiramente, acima de todas as coisas, amém? De todas as pessoas, porque lá em Mateus 10 vai dizer que aquele que ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Então eu não amo de qualquer forma, do meu jeito. Não. Tem um mandamento que vai nos ensinar. Amarás o Senhor teu Deus acima, sem concorrência, né? Tipo, não pode ter tu não pode ter uma concorrência. Tipo, não dá para dividir o teu amor com outra coisa. Eu amo muito minha esposa e minhas filhas, minha mamãe ainda aqui. Amo muito, irmãos, daria minha vida por elas. Mas, digamos assim, se a minha mãe viesse e dissesse assim: filho, eu não creio mais em Deus, então é o seguinte, tu escolhe, eu te continuar sendo meu filho, ou tu me ama mais do que a Deus, fica comigo, ou tu fica com esse Deus aí. Não é o caso da minha mãe, tá, irmãos? Minha mãe é uma mulher de Deus, né? Que ela possa ouvir isso, né? Para testemunha ainda em vida. Glória a Deus pela vida dela. Irmãos, eu escolheria Deus, mesmo com dor, porque amar a Deus sobre todas as coisas é exatamente ter esse entendimento. O que o mandamento está dizendo? O mandamento pede uma obediência de nós, amém? Então a prática é o seguinte: eu não posso amar a minha esposa, minhas filhas, minha mãe, ninguém e coisa alguma nessa vida igual eu amo a Deus. Até porque nós cremos que não existe amor fora de Deus. Deus é amor. E o seu amor é ensinado por Ele mesmo. Como Ele se conduz. Como é que se conduz o amor? Ele vai dizer: amarás o teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo, né? Como a ti mesmo. Só que depois ele vai ainda dar um up nesse mandamento aí, que é o que? Quando ele está vestindo de obediência, ele está cumprindo esse mandamento,
né? E nós lemos aqui em João 13, ele vai dizer o seguinte: agora vocês amem conforme eu vos amei. Vou dar uma pergunta para os irmãos: amar ao próximo como a si mesmo é igual a amar ao próximo como Jesus amou? Vocês estão entendendo? O que Jesus fez? Então ele está vestindo esse mandamento, fazendo o que? Primeiro obedecendo ao mandamento, porque Jesus amou, irmãos. E a Bíblia diz nos evangelhos que Jesus os amou até o fim. E é interessante porque eu creio que ele, como eu digo aqui, né, é até depois do fim, é um amor eterno, como diz lá em Jeremias, né? Com amor eterno te amei, com a minha benignidade te atraí. Então, na verdade, o amor, irmãos, algumas pessoas dizem assim, o sinônimo de amor, o início do amor é a cruz, que é bem romântico. Podia botar no dicionário lá, a cruz de Cristo. É romântico, irmãos, mas não traduz a verdade, porque o amor não começa na cruz. Não, a cruz foi uma consequência, foi uma expressão do amor. Eu não estou aqui de forma nenhuma redimensionando a cruz, amados, que amo tanto, mas amo mais o Senhor, que é eterno, e a sua cruz também, o seu sacrifício vai aparecer na eternidade. Creio que sim, porque a palavra de Deus ela nos deixa entender que antes da fundação do mundo, o Cordeiro, né, foi morto. Então não é uma coisa que não é eterna, também é eterna. A cruz, a morte de Cristo, já estava tudo propício. Então, nesse aspecto, nós não podemos entender que o amor começou na cruz. É muito romântico, mas não é fato, não é, porque ele vem antes. A cruz não é o motivo do amor, não é, é a consequência. O motivo do amor é Deus, Ele é amor, e o que Ele pede de nós todos, irmãos, é a nossa obediência. E Ele vai revestir esse mandamento antigo, tornando-o novo. Então, antigamente era olho por olho, dente por dente, agora é olho no olho, braço com braço. Vocês entendem? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é mais olho por olho, dente por dente, não, agora é olho no olho, braço com braço. Entendeu? Esse é o amor, com que Ele nos amou aqui até o fim, porque nos abraçou naquela cruz, que nós não merecíamos. É um amor, inclusive, que nós não merecemos. Aquele que acha que merece o amor de Deus já não o merece. Nós não somos merecedores do amor de Deus. Nós merecemos outras coisas que não o amor de Deus. Mas recebemos o seu perdão, sua graça salvadora, sua misericórdia, que é eterna, que se renova, que é uma expressão do amor de Deus. Que nós mesmos, quando amamos, precisamos ser misericordiosos. Jesus vai falar, né? Sejam misericordiosos uns com os outros. Isso é uma prerrogativa do amor, sim ou não? É. Porque quem ama é misericordioso. Hoje cantamos aqui, eu lembrei, Mateus 11 está escrito isso, né? Todos vós que estáis cansados e abatidos, vinde a mim, e achareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, simples como Jesus. É nesse aspecto. Esse simples como Jesus é o da letra da música, não do versículo, tá? Então depois eu tomo um puxão de orelha aí. Mas eu estou associando com o louvor que nós cantamos. Então ali ele tinha ali dois Hillel e Shammai, eles exerciam um peso sobre aqueles discípulos que ele tinha em escolas de discipulado naquela época, seguidores, e ali era a lei, mandamento, preceitos, obrigações. Não era exatamente o mandamento antigo, que era de Deus, mas os religiosos que falavam uma coisa com os lábios, mas viviam outra coisa com sua vida, então não tinha uma coerência do que eles falavam. E numa outra oportunidade a gente até falou sobre isso, né? Até está aqui na Epístola de João, né? Não amei só de palavras, mas não tinha uma conexão, falar com viver.
tinha uma religiosidade, um farisaísmo ali, né? Uma hipocrisia, vamos dar nome, hipocrisia, que é falar uma coisa e fazer outra com a tua vida. Tu está falando uma coisa até meio, digamos assim, teológica, meio culta, assim, meio, né? Querendo parecer eloquente, frívolo, mas a tua vida berra outra coisa. Berra outra coisa. Tu diz que ama, mas na primeira oportunidade tu ofende a cruz. E aqui mesmo no texto, vamos voltar aqui, ó. Então, irmãos, sobre a questão do mandamento antigo e do mandamento novo, não vou me prender muito aqui já. Eu queria dizer para os irmãos que é o mandamento que a palavra de Deus tinha estabelecido, que Cristo cumpriu e Cristo está trazendo para nós, ó, vivam, obedeçam, é a palavra de Deus, é nesse sentido, tá? Versículo 9, aquele que diz, e aqui eu quero que os irmãos prestem atenção numa sequência, versículo 9, 10 e 11, ó, vou ler, aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que diz, né, aquele que ama seu irmão, que está na luz, e nele não há escândalo. Depois o 11, mas aquele que odeia o seu irmão, né, está em trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aqui, irmãos, fica evidente uma coisa, que o apóstolo, ele continua usando a mesma forma de linguagem que ele vinha usando no primeiro capítulo. Se vocês olharem rapidamente comigo, versículos 6, 8 e 10, ó, se dissermos, olha lá, ó, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui é uma desobediência, aqui é uma mentira, uma falsidade. Vai dizer ali no 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então no primeiro não pratica a verdade, no segundo não, a verdade não está em nós. E no 10, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Qual é o sentido, irmão, desses se dissermos, que o apóstolo está dizendo? É um sentido de relembrar, porque aqui nas epístolas de João nós podemos afirmar uma coisa sobre elas: elas têm uma conexão direta com os evangelhos e principalmente com o evangelho de João. Como eu já falei aqui, são dezenas, de conexões diretas com o evangelho de João, os 21 capítulos de João. E não só isso, irmãos, ele está aqui com o núcleo da prática do evangelho. Vou repetir, o núcleo da prática daquele evangelho de João está aqui nas epístolas de João. Por que eu estou dizendo isso? Porque na forma de aplicação, que vai pedir uma obediência de cada um de nós aqui, irmãos, é exatamente quando nós nos lembrarmos como o apóstolo está fazendo aqui. Porque aqui vai dizer, ele como apóstolo e os apóstolos, eles vão dizer do 1 ao 4 ali que eles conheceram, lembraram, tocaram, apalparam, testificaram, conviveram, andaram com quem? Com Cristo, a palavra, o verbo encarnado, o Logos de Deus, e aí começaram a ter comunhão com o Pai. Então do 1 ao 4 é o testemunho dos apóstolos, e ali aplicando doutrinas valiosas da fé cristã. Mas a partir do versículo 5 do capítulo 1, tá, gente? Estou só recapitulando. Ele vai dizer, a mensagem que dele ouvimos, né, e vos anunciamos é que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então por isso que o se dissermos e aquele que diz, vocês estão entendendo agora o que eu quero fazer? A conexão. Aquele que diz e o se dissermos, ele vai reaparecer aqui porque é uma forma que o apóstolo está repetindo o ensinamento. Nem todas as pessoas, pelo que eu pude pesquisar e pude entender, elas eram como os bereanos, que a gente vai ler lá com o apóstolo Paulo. Nem todas as pessoas tinham aquela aptidão, tinham as próprias escrituras, irmãos, para ficar conferindo naquela época, viu? Não era que nem nós que tínhamos Bíblias.
Se eu falei alguma coisa errada aqui, eu sei que o pastor Marco vai corrigir depois, mas me parece que os bereanos, naquela oportunidade com Paulo, eles tinham ali as escrituras, eles eram nobres, eles estavam conferindo. Mas será que isso se aplica a todos os ouvintes e a todas as igrejas da época dos apóstolos? Não, o pastor Michael está concordando comigo. Então, eu tinha esse entendimento que não era todo mundo que ia ter a Bíblia ali, né, e que ia poder conferir. Então, qual era a maneira de ensino dele? Aqui nós temos um professor, o André, a Carol. Repetição. Então, olha só a estratégia dele. Isso vai acontecer até o final das epístolas, irmãos. Nós vamos ficar aqui repetindo o apóstolo vai ficar repetindo as verdades bíblicas para nós. Glória a Deus. Vai inculcar, amém? Vai inculcar primeiramente aqui, vai ficar aqui como informação. A gente tem falado muito sobre o informativo. Primeiramente aqui como conhecimento, daí quando desce para cá, aplicação, amém? Prática. Que daí não tem mais a distância do discurso para a prática, não pode ter. Então, eu não posso ser aquele tipo de irmão que tem 30 centímetros de distância, porque esse tipo de irmão que tem uma diferença de conhecimento entre 30 centímetros, que não deixou descer da mente para o coração, é um irmão que ainda não tem a experiência com Deus, sabia? Pode ser que alguns irmãos eles só tenham a informação, o conhecimento, porque tem 30 centímetros da mente até o coração, do cérebro até o coração. Se não desceu, irmãos, eu congreguei num lugar que nós tínhamos os versículos para decorar na catequese que nós fazíamos sobre a vida, a obra e a ordem de Jesus. Era muito interessante. E aí meu discipulador ele dizia assim: tem que ser decoração. Não era uma simples decoração não, é decoração. Ele fazia decoração. Ele fazia isso há uns 25 anos atrás. Era legal de ouvir isso. O Silvio Landi me ensinou muito sobre essa questão prática, que nós podemos ler a palavra de Deus e entendemos aqui, que o apóstolo João está dizendo, se dissermos, aquele que diz que ama o seu irmão está na luz, né? Então, mas o versículo 9, perdão, aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Então não combina o fato de eu dizer que eu venho aqui, que eu me reúno aqui, que eu congrego aqui, que eu estou com os irmãos, que eu não falto um projeto amor, que eu não falto um grupo caseiro, um discipulado, um culto de ensino, né? A oração das 6 da manhã, eu estou aqui, né? A oração do monte lá no Borrúcio, enfim, o irmão faz tudo isso, mas o irmão odeia os irmãos, não consegue estar com os irmãos, não consegue separar, dedicar um tempo, né? Nós temos dito que a semana tem 168 horas. Se nós for olhar todos os nossos compromissos assim como igreja, aqui nessa sala da igreja, são o que, irmão? 6 horas, nem dá isso. Para os homens vai dar o quê? 4 horas. Aí tu diz para o irmão, não tenho sentido a tua falta. O irmão, eu sou muito ocupado. 4 horas de 168 horas, o irmão não consegue estar presente. Irmãos, não há condenação. Aqui nós não somos o acusador, o acusador é outro. Mas nós não podemos deixar de dizer aqui as verdades que são ser ditas. Porque se eu não consigo separar 2 horas na quinta-feira, 2 horas no domingo, tem alguma coisa errada com o meu tempo, irmãos. Eu não sou um bom administrador de tempo. Pode incorrer numa questão de saúde? Claro que pode. Nem sempre todo mundo está tão bem de saúde, que pode, ou tão bem predisposto. Aquele dia o irmão não pode estar, amém, glória a Deus. Mas anda na luz. O que é andar na luz, que a gente tanto fala às vezes, né? Andar na luz, irmãos, é render ao próximo, chegar assim, ô Samuel, como é que tá e tal? Cara, tem sentido a tua falta. O que está acontecendo, querido? Que eu vejo assim, uma ausência da tua parte, cara. Dizendo a verdade, procurando. A luz, ela tem a prerrogativa da verdade, da sinceridade em amor em Cristo.
E o Samuel vai dizer: maninho, olha só, eu trabalho, eu estudo, eu saio de casa às 6 da manhã, eu volto à 1 da manhã, realmente está difícil para mim, mas eu vou me organizar, em algum momento eu vou conseguir conciliar, e eu vou conseguir estar com os irmãos. Vocês viram como a gente pode conversar? Não precisa ficar num tom de acusação, não é esse o aspecto, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus nos ama. Mas esse Deus que nos ama, Ele não permite que a gente ande em desobediência. Ele não permite que a gente não ande senão em comunhão, senão em verdade, senão na luz, senão juntos. E principalmente sobre o ódio. Existem pessoas que estão na igreja e que odeiam. Não conseguem falar com familiares, não conseguem falar com amigos, porque foi prejudicado de alguma forma, né? A gente falou um pouquinho num outro, né? O que é não perdoar? Porque está ligado a perdão. O que é não perdoar, irmãos? É quando tu lembra e dói. Sabe quando tu fala de uma pessoa e dói? Então tem coisa aí. Porque quando tu lembra da pessoa, mas tu vê que está em paz, está tranquilo, tu já conseguiu perdoar. Só que o perdão não é uma opção, como alguns pensam, o conceito do mundo. O perdão não é por merecimento. O perdão é uma ordem direta de Jesus. Jesus falou assim, se vocês não perdoarem, vocês não vão ser perdoados. O vosso Pai não vai perdoar o nosso Pai. Jesus falou isso aí. Então é uma condição, irmãos. Como eu já disse outra vez aqui, tu precisa perdoar. Vai conversar com o pastor quem vai dizer isso? Tem que perdoar. Precisa perdoar. Mas eu vou orar. Pode até orar, mas obedece e perdoa. Tá bom assim? Né? Tu vai dizer pro irmão ou pra irmã, ela tem que perdoar. Eu vou orar. Como assim vai orar? Para perdoar? Tem certeza que tu vai orar? Para quê? Para te converter? Para te arrepender? Por que tu vai orar? Porque é difícil? Irmãos, o justo morreu pelos injustos. Quem amargou a morte na cruz foi Jesus. Quem pecou foi nós, fui eu que pequei. Quem que era para estar naquela cruz? Eu era para estar naquela cruz. E Ele me perdoou. Mas eu não merecia perdão algum. Então Ele nos perdoa não por causa dos nossos méritos. Não porque eu sou bonzinho, sou boazinha, porque eu faço boas ações. Não, Ele nos perdoa pelos seus méritos. Porque a sua essência, o seu caráter é amor. Então Ele nos perdoa. E nós podemos nos perdoar uns aos outros. Quem sou eu para não perdoar, irmãos? Se eu fui perdoado, vocês entendem? Eu fui muito perdoado, meus irmãos. Todos nós aqui, nós somos muito perdoados. Não foi pouco, irmãos. E saibam de uma coisa, um princípio bíblico. Quem muito é perdoado, muito é amado. Olha que maravilhoso isso, irmãos. Porque muito eu fui perdoado, muito eu fui amado. Então esse é o aspecto de por que eu não posso odiar meu irmão. Até porque Jesus falou que aquele que tiver cólera, raiva, ódio com o irmão é assassino. A questão que Jesus está fazendo, ele não está nem ampliando, ele está apenas deixando claro que se alguém tiver uma motivação no seu coração de ódio para com o seu próximo, tu é um assassino, porque tu está matando aquela pessoa no teu coração. Só que aquela pessoa é alvo do amor de Deus, é alvo do amor de Deus. Corrigindo. É alvo do amor de Deus. Todos nós somos alvos do amor de Deus. Todos nós, irmãos. Se eu fui amado, fui perdoado, quem sou eu para não amar e não perdoar? Vocês entenderam? Então, nesse aspecto, quando eu digo assim, obedecer, não é sem amor. Não é uma obediência cega, sabe? Não, nós precisamos obedecer ao mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Depois Jesus vai dizer, amem ao próximo como eu vos amei. Porque aquele que diz que ama seu irmão, né?
Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Agora olhe comigo o versículo 6 do capítulo 1. Perdão. Versículo 5 do capítulo 2, perdão. Diz assim, mas qualquer que guarda a sua palavra, o seu mandamento, sua palavra, amém? O amor de Deus, o quê? Está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Vale a pena não obedecer, irmãos? Vale. Se nós obedecermos ao Senhor Deus, o amor de Deus vai ser aperfeiçoado em nós. Nisto conhecemos que estamos nele. Mas o que é estar nele? Está ali, ó, versículo 5 do capítulo 1. Agora sim, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Então eu não estou nas trevas, estou na luz. Aleluia. Então, dessa mesma forma, irmãos, o versículo 11 vai dizer, mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas e anda em trevas. O que significa isso? Suas obras são más. O que ele fala é ruim em relação ao ódio que ele tem, né, pelo seu irmão. O que ele faz é ruim contra o seu irmão. Então ele anda em trevas e ele não sabe para onde ir. Não sabe para onde ir aqui, irmão, para onde deva ir. Ele vai lembrar lá em Isaías 53, quando diz que cada um de nós éramos como ovelhas desgarradas, cada uma se desviando para o seu próprio caminho. Nós estávamos perdidos, porque afinal de contas foi nós que encontramos Jesus. Quem é que encontrou Jesus? Não tenha vergonha, irmãos, cada um tem. Eu acredito que eu estava perdido, Jesus me encontrou. Quem estava perdido era eu, não era ele, porque ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. João 14:6. Então quem estava perdido era eu, fui encontrado, fui salvo. Então nesse aspecto aqui parece aquelas ovelhas perdidas, né, que cada uma se desviava pelo seu caminho. Lá em Isaías 53 está escrito isso. Eu não tinha separado, mas lembrei, o Espírito Santo me lembrou aqui. E aqui vai dizer o seguinte, porque as trevas, final do 11, porque as trevas lhe cegaram os olhos, né? Então aqui é uma pessoa que está cega, irmãos. Ela está cega no entendimento, ela está cega no seu caminhar, no seu andar. Agora, se tu olhar o versículo 10, que ele é uma forma positiva, digamos assim, se o versículo 9 e o versículo 11 são desobediência, o versículo 10 seria a obediência, está no meio, fazendo desobediência, obediência, entendeu? Então o versículo 10, olha que ele vai dizer, aquele que ama seu irmão. Então quando diz assim, amai uns aos outros, e se eu amo, então eu estou obedecendo. Amém, irmãos? Você vê que tremendo. Isso, às vezes o lógico não é tão prático, o óbvio não é tão prático, eu sei, a gente pode ter uma dificuldade nisso, mas nós devemos amar. Assim como a gente não deve pecar, lembra? Não pequeis, mas o pecado vai estar em nós, a nossa natureza é pecaminosa, até Cristo voltar, nós vamos pecar, irmãos. Ninguém vai virar anjo, tá? Nós vamos pecar, até que se voltar nós somos pecadores, precisamos se arrepender dos pecados, se converter dos maus caminhos. Então, mas o pecado para nós daí ele é um acidente de percurso. Sim, ele é um acidente de percurso. Às vezes eu vou pecar mesmo, irmãos, eu peco mesmo sem querer. Eu acredito que eu já acordo pecando algumas vezes. Mas a premissa do pecado, que não é boa, e a gente falou que o pecado é ofensa, nesse sentido, a maior ofensa para com Deus é o nosso pecado, e é o maior problema para nós. A gente falou um pouco disso na outra exposição. Veja bem, pecado é ofensa, amém? Então eu ofendo a Deus. Então o maior problema que eu tenho para com Deus é o meu pecado. Só que isso não fica só em mim, eu estou ofendendo a Deus.
a santidade, o caráter de Deus, a luz, Deus justo. Nele não há pecado. Nosso pecado faz separação entre nós e Ele. Por isso do arrependimento de pecados e da conversão dos maus caminhos. Então, nesse sentido, irmãos, aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo, não há tropeço, nele não há, digamos assim, incidência para fazer o outro tropeçar. Porque o irmão que não está na luz, que está em trevas, ele não só prejudica a si mesmo, engana a si mesmo, a gente viu lá no capítulo 1, né? Mas ele quer enganar o próximo e ainda quer enganar Deus como se fosse possível. Então ele está tão cego, né? Que ele quer enganar todo mundo. Só que o pecado é um problema. É um problema gravíssimo que nós vamos ter uma solução. Nós já temos uma solução. Cristo Jesus e o seu sangue derramado na cruz. A gente tem dito aqui, solução para o meu eu, a cruz. Negar a mim mesmo, tomar a cruz, renunciar a tudo, perder a vida. A cruz, solução para o meu eu, para minhas vontades, enquanto o mundo está lá pregando. Creia em si mesmo, como é que é mais? Conheça a si mesmo, motive a si mesmo, não é as palestras coaches, não é que tem atualmente? Conheça o seu eu interior, o seu potencial, não é isso que o mundo prega, irmãos? Jesus não prega isso. Jesus fala assim, negue-se a si mesmo. Se alguém quer vir, me seguir, ser meu discípulo, ser um filho de Deus, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. E vai dizer mais, que aquele que não perder a vida por amor de mim e do Evangelho, não pode ser meu discípulo. Aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:33, vai ao final desse. E também vai dizer que aquele que ama seu pai, sua mãe, seu marido, sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, dessa forma, Jesus está deixando claro um padrão do amor, um padrão de quem o ama e o segue. Nós somos seus discípulos, nós somos os filhos de Deus que seguimos a Jesus, então nós precisamos obedecer ao mandamento. Amém. Nós precisamos andar na luz somente pela obediência e pela verdade do mandamento, pelo caráter da Escritura, não de outra forma. A Escritura é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é ela que vai jogar luz nas nossas trevas, que vai desvendar os nossos olhos do engano, da falsidade, da mentira. Esse mesmo apóstolo vai dizer, quem diz, mas não vive, é mentiroso, e a verdade não está nele, ele está em trevas. Aquele que diz, e o que ele fala ele não vive, ele é mentiroso, está escrito aqui. Está escrito em 1 João capítulo 1, no versículo 6, depois vai estar escrito no versículo 10. Irmãos, no versículo 22, ele vai começar a chamar assim, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. O nome de quem, irmãos? O nome de Jesus. Pelo seu nome, o qual importa-vos, né? Que cada um de nós sejamos salvos de nós mesmos, salvos do pecado, salvos do mundo, salvos desse sistema maligno, irmãos. Então ele vai dizer, é acalentador, né? O apóstolo dizendo aqui, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. E vamos lembrar, irmãos, que o nome de Jesus, ele não é algo mágico, não é uma coisa que a gente tem que ficar com um certo misticismo, não é esse o ponto. Mas o nome de Jesus, ele representa que Jesus realmente existiu como homem, que Jesus morreu, foi sepultado e que ele ressuscitou.
para que nós possamos ser perdoados, salvos e ressuscitados com Ele, amém? É nesse sentido. Foi um homem, foi Jesus. Então esse é o que está por trás do nome. Esse é o significado. Não é nada assim meio, não, foi uma magia assim, né? Tem pregador que muda a voz, né? Assim, tipo, vocês crerem que Jesus, né? Torna a coisa meio mística. Não é sobre isso. É o que Jesus fez. Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados para nos salvar. É nesse sentido, né? Então aqui versículo 13, Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno, né? Porque vencestes o maligno. E vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Aqui, irmãos, ele está falando exatamente dessa experiência inicial que nós temos quando conhecemos ao Senhor, quando testificamos da sua obra, da sua vida, quem Ele é, sobre Jesus. Continua falando do nome no qual os nossos pecados são perdoados. É nesse aspecto, porque Jesus foi enviado, lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele vai remeter ao Pai aqui, porque quem enviou o Filho senão o Pai? Exatamente, foi o Pai que enviou o Filho. E esse mandamento que veio, porque o amor é um mandamento inicialmente, é o caráter do amor, é os mandamentos. A gente pode fazer um crivo todinho de como amar pelos mandamentos. Mas se o Espírito Santo não derramou, a Bíblia diz que ele derramou, estou fazendo aqui uma suposição, o amor nos vossos corações, é como se não fosse revestido de autoridade, de poder, esse amor. Essa também é a diferença do amor proposto por Cristo, evidenciado, como a gente disse, o amor amou. O amor é a expressão exata do ser de Cristo, porque Deus é amor. E essa mesma epístola vai falar sobre isso. Nós vamos falar bastante ainda sobre a questão de Deus ser amor. E Deus é tão amor, irmãos, que Ele nos recebe, nos aceita, todos nós. O amor dele é incondicional, maravilhoso. O amor, ele é o maior de todos os argumentos. Ele é, como a gente fala na apologética final, ele é, sem o amor, nada seríamos, nada faríamos. Ele não é um mandamento velho ou novo, não, ele é vivo, ele traz vivacidade, ele traz prática real no tempo de agora. Agora nós amamos, agora nós amamos a Deus, e agora podemos amar uns aos outros, amém? Agora os maridos podem amar as esposas podem amar os maridos, os filhos, a família, os amigos. Tudo isso é salutar, amar aos amigos. Quem é que ama um amigo? Jesus vai falar em João 15, são aqueles que guardam, que fazem o que eu mando, que guardam os meus mandamentos, lá em João 15, são esses que amam os amigos. Então nesse aspecto, irmãos, ele está remetendo aqui tanto aos pais quanto aos jovens. Ele falou anteriormente no 12, filhinhos, e no 13 ele vai falar dos pais, dos jovens. Nós conversamos sobre isso aqui, né? Vamos só ler o versículo 14, ele disse, eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Parece que ele está falando aquilo que eu disse, ele está repetindo, é a maneira como eles ensinavam naquela época, repetição. Ele vai escrever ali também, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então, aqui, irmãos, nós não entendemos como se fosse uma questão assim, criança, adolescente, jovem, adultos, idosos, uma questão de faixa etária. Não é isso que o apóstolo está propondo aqui, mas é uma questão de maturidade pela prática, pela obediência, pela vivência. É alguém experimentado,
é alguém que obedece, alguém que vive, que pratica a palavra de Deus, que não tem o mandamento só como uma coisa religiosa, distante. Os mandamentos estão ali só para mim saber que tem uma questão moral, questão ética, um conjunto de regras. Será que isso é o nosso cristianismo? Não, não é. Nunca foi. Tem uma distância muito grande a prática da teoria, isso é do conhecimento de todos. Mas como dissemos aqui, o óbvio não é tão prático, muitas vezes. O fato de tu ouvir que precisa amar a Deus acima de tudo, não precisa responder para mim. No teu dia a dia, tu realmente ama a Deus acima de todas as coisas? Tu ama a Deus acima de todas as pessoas? Ou será que tem alguém que tu ama mais que a Deus? Não precisa responder para mim, responde para si mesmo. Examine-se, pois, a si o homem. Julgue-se a si mesmo, para depois não ser julgado com o mundo. No dia que se chama hoje, esse é o dia de nós fazermos esse exame, de nós nos examinarmos, julgarmos a nós mesmos. Se nós temos amado alguma coisa que é mais que Deus, irmãos, ou alguma pessoa que concorre com Deus. Se eu amo mais a minha filha Sofia do que a Deus, eu preciso rever que eu estou em pecado. Por que eu sei que eu estou em pecado, irmãos? Porque eu estou transgredindo um mandamento, a lei de Deus, que é perfeita, que nos corrige, que nos dá retidão, que nos endireita, amém? Eu não sei vocês, mas creio que os irmãos entendem assim, quem precisa ser corrigido aqui, endireitado? Vou fechar aqui. Eu preciso, irmãos. A palavra de Deus é Hebreus 4:12, né, pastor? Ela corta para os dois lados. É um fio, né? Para os dois lados, irmãos. Só o vaso aqui, né? De barro ainda, né? Pode quebrar rapidinho. Então, nesse sentido aqui, os pais, os jovens e os filhos ali, como os filhinhos que foi falado anteriormente, será que teria alguma distinção em o tempo e a medida de cada um? Irmãos, talvez, mas não vamos ficar nessa possibilidade. Vamos apenas imaginar o seguinte: Deus não tem preferidos, mas existem as pessoas que preferem mais a Deus, sim ou não? Sim. Será que eu conheço pessoas que buscam mais a Deus que outras? Sim, eu conheço. Não sei vocês, eu conheço. Eu conheço pessoas que eu olho para a vida de alguns irmãos e como eu queria assim. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu estou há 35 anos, amo, já li muitas vezes, nossa, minha esposa quando me conheceu já viu esse amor, essa dedicação, mas quando eu comecei a andar com o pastor Michael, isso me inspirou muito, o amor dele, o afinco dele com as escrituras, e eu vi o quanto eu preciso aprender. É nesse sentido que eu estou dizendo para os irmãos. Nós vamos conhecer pessoas que vivem uma devoção completa ao Senhor. Não são perfeitos, não é isso, irmãos. O único perfeito que viveu nessa terra foi Cristo Jesus. Foi crucificado. Interessante, né? A única pessoa perfeita nunca pecou, nunca falou uma coisa que não fosse para falar, foi lá e crucificaram ele. Quer ser perfeito? Então saiba que vai morrer. Isso é amar o Evangelho. Está disposto a morrer por ele? John Stott, não sei se não for ele, mas tem uma citação que diz assim: todo cristão, ou ele é um missionário, um mártir, ou ele é um impostor. Eu acredito nisso. Ou tu está disposto a morrer por amor do Evangelho de Cristo, ou tu é um impostor, uma impostora. Isso tem a ver com amor? Claro que tem. Tem muito a ver. Porque se tu não ama na tua vida mais o Evangelho, tu tem a disposição de dar a vida por ele, porque qual é a mensagem do Evangelho? Quem é o Evangelho?
Cristo é o Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele é o Logos de Deus. Ele é o poder de Deus. O conteúdo do Evangelho está em Cristo. É tudo sobre Ele. O Evangelho não é sobre nós. Não é. Pode ser até que tenham pregadores, algumas igrejas aí que andam dizendo que tu é o centro do Evangelho, que o homem tem... Eu cantava antigamente também, eu era desse aí, Marina, assim, você tem um valor. Eu cantava essas coisas assim, sabe? Esses bem antropocêntricos, assim, na forma do homem no centro do Evangelho. Mas também que eu me arrependi, né? Não preciso mais viver nesse antropocentrismo não bíblico, né? Mas posso entender que é tudo sobre Cristo. Se eu fui perdoado, se eu fui salvo, se eu sou amado, é por causa de Cristo, meus irmãos. Não sem sangue. Nenhum de nós aqui. Nós nos achegamos confiadamente diante do trono da graça para sermos salvos, meus irmãos. Somente por Cristo. Porque o sangue dele é o novo e vivo caminho. Não tem outra forma, é somente Cristo. Ele é o Salvador e a salvação. Se não fosse por Ele, eu sei que eu mereço a perdição eterna no inferno, mas por Ele eu recebi o perdão, recebi a vida eterna, né? E um dia estaremos na casa eterna, com o Pai eterno, na mesa eterna, com os irmãos eternamente, amém, irmãos? Essa é a nossa esperança, Cristo em vós, Cristo em nós, a esperança, a glória, apontando exatamente para o porvir. É isso que esse amor vai nos conduzir. Porque se nós somos conduzidos em amor, nós não vamos andar em trevas, em falta de comunhão, nós não vamos ser desigrejados. Irmãos, nós temos que amar os desigrejados, nós temos que amar os desviados, mas ao ponto de ter a coragem de chegar para eles e dizer assim, ó, arrependam-se, vocês estão em pecado, vocês estão rejeitando a graça, estão rejeitando a comunhão, estão rejeitando a luz, estão rejeitando a verdade. Nós precisamos abrir Hebreus 10, abrir a palavra de Deus, irmãos, para todo desigrejado, para todo desviado, para que eles se arrependam em tempo oportuno. Em tempo oportuno se arrependam, sejam salvos de si mesmos, desse amor egoísta que falamos no início, que é um amor que as prerrogativas dele são antropocêntricas, é só ao meu redor, é só o meu interesse, vivo para mim mesmo. Então esses pais, esses jovens, esses filhos aqui, os filhinhos, será que existe, irmãos, até que nós podemos entender assim, uma questão progressiva na fé, nós precisamos buscar mais a Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A palavra de Deus vai dizer em Oséias. Nós precisamos buscar, olhar para os irmãos e às vezes até perceber isso. Mas eu quero ter essa devoção que a Carol tem, assim, um compromisso em servir, em ajudar nos pequenos detalhes. Isso tem que me ensinar alguma coisa, irmãos. Eu tenho que almejar essas coisas. Então, nesse sentido, nós precisamos avançar. Essa é a diferença de pais para jovens e filhos. Porque os pais, eles já estão com o coração para gerar. Porque a vida cristã ela também se resume no fato de que, atendendo ao tempo decorrido, já deviam ser mestres. Já não tem mais a necessidade, né? Eu estou aqui fazendo a prerrogativa em relação ao crescimento. Ficar recebendo leitinho. Mas já era para estar pregando o Evangelho, trazendo colega de trabalho, colega da faculdade, da escola e tal, e nós aqui catequizando, discipulando, o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de quem crê, já está gerando vida. Então tem uma diferença sim. Porque o que é um pai? Pai é alguém que gera. Amém, irmãos? Então, eu pensar que pai é igual a filhinho, será que faz algum sentido? Não é uma quebra de lógica? É uma quebra de lógica. Um filhinho não é um pai, gente. Quem é que gera filhos? Pai e mãe.
Vocês estão entendendo? Porque tem irmãos, tem uma linha teológica que os irmãos não gostam de fazer distinção de nada. Tudo para eles parece que é uma linha reta, assim. Não penso assim. Na verdade, nós temos que procurar ver o que a palavra de Deus está falando. Se a palavra está dizendo que tem pais, e esses pais já conheciam, escrevo-vos, versículo 13, porque conhecestes, está no passado, né? Aquele que é desde o princípio. Então já é alguém que está frutificando. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Novamente passado, pretérito perfeito, né? Então, depois vai dizer, eu vos escrevo filhos, porque conhecestes o Pai. Lógico, aqui nesse sentido todos estão com conhecimento de Deus, mas uns já estão gerando, outros já estão, querendo gerar, outros já estão gerando. Então é a própria lógica, não tem nada a ver com faixa etária, mas tem a ver com maturação, com maturidade da caminhada cristã, que o Filho de Deus tem, que um discípulo de Cristo vai alcançar. Talvez tem coisas que hoje eu vivo que há 20 anos atrás eu não vivia na fé, nem 30 anos atrás. Então é assim. Essas coisas são importantes nós entendermos. Então só fazendo uma distinção aqui. Os jovens, uma palavra também, aproveitar que eu tenho jovens aqui, no versículo 14, da parte B, eu vos escrevi jovens porque sois fortes, vocês estão no vigor. E aqui jovens pode ser aquela situação assim do rapaz, da moça, no sentido não de faixa etária, mas no sentido já de poder experimentar. Então está à disposição dos jovens, não só dos cabecinha branca. Não está implícito que o Gaúcho, o Gilmar, o Maninho, o Michael e o André, bebem de uma coisa que ainda o Adriel, o Samuel, os outros irmãos não possam beber. Não, se o Adriel e o Samuel quiserem buscar, se emparcerar e beber junto, eles podem, na mesma fonte. Devem, que está à disposição de todos. O que nós falamos? Deus não tem preferidos, mas há aqueles que preferem mais a Deus, aqueles que buscam mais a Deus. Isso há, irmãos. Nós vamos conhecer pessoas assim na vida, homens de Deus, mulheres de Deus, que nós vamos olhar e vai ser inspirador. Sejamos nós, que as pessoas olharem para nós, vejam uma coerência com a nossa fala e com a nossa vida, que aqui entre nós haja o vinde e vede, vem e vê, vem e vê como é que eu sou na minha casa, com os vizinhos do trabalho, como é que eu trato a minha esposa, como é que eu trato as minhas filhas, como é que eu trato os irmãos. Vem e vê o caráter de Cristo em mim. É nesse sentido. Temos essa coragem. O apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha, irmãos, nós precisamos dessa coragem, e nós temos no Espírito Santo, porque não por nós mesmos, mas por Ele. Jovens, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Saibam que realmente é a palavra de Deus. Eu não tenho tempo hábil, mas gostaria de dizer para vocês quantos testemunhos eu tenho que a palavra de Deus me livrou na minha vida, quando eu era jovenzinho, de 20, 25 anos atrás. Ela foi luz num momento de trevas da minha vida. E é muito importante, pelo menos eu quero citar isso para vocês. Eu vivi momentos de trevas, como todo jovem, e ainda vivo. Ainda preciso de luz nas minhas trevas, volte e meia. Mas quando jovenzinho, pensem, irmãos, pensem num lugar seguro, as Escrituras, irmãos. Pensem num lugar assim, onde eu podia escutar o conselho de Deus com toda a minha confiança, com certeza, com fé e com segurança, e aquilo não me abalava de jeito nenhum. E contra todas as improbabilidades, irmãos, eu sou improvável.
Eu, maninho, sou improvável. Eu nunca pensei que eu ia me casar, já falei isso, que eu ia ter filhos, que eu ia ajudar pessoas. E isso não me faz melhor que ninguém. Em absoluto não sou. Eu continuo sendo um pecador que precisa se arrepender. Um ninguém que está tentando falar de alguém. Cristo Jesus. Ele sim, o Filho de Deus. O varão perfeito, maduro, e vive em plenitude, e está à disposição de nós todos, irmãos, porque todos nós estamos recebidos da sua graça sobre graça, da sua plenitude. João capítulo 1, Evangelho diz assim: todos nós recebemos da sua graça sobre graça, todos os dias, irmãos, e até que nós alcancemos a medida, a estatura do varão perfeito, a perfeita varonilidade, a medida do homem perfeito. Aqui é para todos nós, do Filho de Deus, nós podemos buscar a Cristo Jesus com todo o nosso ser, de toda a nossa força. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu ser, com toda a tua força, de toda a tua alma. É nesse sentido. Versículo 15 até o 17 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que pena, né? 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, o amor ao mundo é tão nocivo quanto nós possamos imaginar. Tem um conceito que eu concordo, que para mim amar a minha esposa, né, que eu estou completando 15 anos de casamento agora em dezembro, eu precisei conhecê-la. Ou tu pode amar alguém que tu não conhece? No nosso cristianismo, sim, porque daí nós estamos confiando no amor maior, no amor de Deus, que é amplo. Mas se tratando do meu amor, eu sendo uma expressão do amor de Deus, eu tenho o privilégio de ser expressão do amor de Deus pela Aline, né? Só que eu precisei conhecê-la, então eu amo o que eu conheço, eu amo a quem eu conheço. Então, nesse sentido, sim. O amor eros, né? O amor pela mulher, que o homem tem pela mulher. Então, nesse sentido, sim. Conhecendo a minha esposa, eu comecei a amá-la. Então, nesse sentido, se vocês abrirem comigo em Tiago, capítulo 4, bem rapidamente aqui, vai dizer assim, ó, o início é a parte B do versículo, mas eu vou ler, depois os irmãos podem ler todo o capítulo, para ganhar tempo, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Como eu falei, eu quero ficar aqui com a parte B, nós não vamos entrar. Então a parte B qual seria? Aqui. Depois da primeira, depois a primeira vírgula, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Eu não estou falando aqui, irmãos. Jesus falou assim, Pai, eles estão no mundo, mas eles não pertencem ao mundo. Ele falou isso em João 17. Eu rogo, né, para que não tireis eles do mundo, mas que santifique-os na verdade. E a tua palavra é a verdade. Na oração do Senhor Jesus ao Pai ali. Então, nesse aspecto, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser alienado, que a gente não deve conhecer a história, política, que a gente não deve socialmente nos posicionar, servir a comunidade. Eu não estou dizendo nada disso, irmãos. Criar uma bolha, né? Embora uma bolha, quando ela surge no corpo, é tipo para curar, né? A ferida, né? O machucado. Mas vocês já repararam que para curar uma bolha basta uma agulhinha, né?
Então adiantaria eu criar a Maria Eduarda e a Sofia numa bolha, tipo duas ET assim, que não iam saber nada do mundo no aspecto, ou vou pensar assim, não pode saber nada sobre esporte, não pode saber nada sobre comida, sobre... Será que essa alienação, essa ignorância, será que é isso que está dizendo aqui? Não, irmãos, claro que não. Se fosse esse o pensamento, irmãos, que nós devemos ter sobre o mundo jaz do maligno. Vamos deixar o conceito estabelecido aqui. O mundo sistema. Qual? Esse sistema que governa o mundo do principado. A gente leu lá em Efésios 6, está ali. Todos os principados que operam no mundo, que regem o mundo hoje. Mas veja bem, se fosse esse o conceito, irmãos, qualquer pessoa que chegasse na igreja para servir, eu ia perguntar assim, ó, tu toca algum instrumento? A pessoa assim, ó, eu tenho um checklist, né? Toca algum instrumento? Não. Tu prega? Não. Tu dança? Não. Para quem tem ministério de dança. Tu faz teatro? Não. Então tu não serve para nós. Se fosse esse o conceito de... Agora, nós, como líderes, como os mais velhos, a gente deve ou não incentivar que os nossos jovens sejam médicos, advogados, sejam professores, sejam trabalhadores, tenham dignidade. A gente deve ou não? Sim, sejam e glorifiquem a Deus em tudo quanto vocês fizerem. Esse é o ponto. Quando perguntaram para Martinho Lutero, um sapateiro muito querido, eu tenho um amor por esse homem, nem sei quem é, lá no século XV, né? 16. O sapateiro chegou assim para o Martinho Lutero, né? Eu não sou assim um pregador do evangelho, mas eu queria saber como é que eu podia ajudar, né, na proclamação do evangelho. O Martinho Lutero olhou para ele, botou a mão no ombro dele, eu imagino, né? Faz o melhor sapato que tu podes, coloca um preço justo, vende e glorifica a Deus. Nossa, irmãos, que conselho! Então, nesse aspecto aqui, ser amigo do mundo não é uma alienação, mas é ser amigo da cultura do mundo. Os homens e mulheres que vão para essa cultura impura, e aqui nós não estamos nos colocando como superiores, nós somos santificados, não santarrões, né? Eu sou o santo. Não, santo é Ele que nos santifica, por isso somos santos. Porque o corpo de Cristo é santo e convém, para estar no corpo de Cristo, esteja em santidade. Agora, bem verdade é que o mundo está morto nos delitos e pecados, estão cegos, estão perdidos na promiscuidade, na prostituição e todos os pecados que não vão herdar o reino dos céus. Isso é verdade, irmãos. É verdade bíblica, não tem como arrancar da Bíblia, rasgar isso aqui. Por isso se arrependam dos pecados, se convertam dos maus caminhos, isso é para todos nós. Então aqui ser amigo do mundo é concordar. Romanos 12 diz assim, não vos conformeis, não se amoldeis, né? Não se amoldem ao mundo, mas transformai-vos pela renovação, pela palavra de Deus das vossas mentes, e oferecei a Deus um culto racional, né? Um sacrifício vivo, louvores e vida a Deus. É nesse aspecto. Então a gente não deve ser amigo do mundo, amar o mundo. Seria isso, porque isso é inimizade contra Deus. Isso é uma ofensa contra Deus, é pecado da nossa parte. Nós estamos ofendendo a Deus pecando contra Ele dessa forma. Então nós temos que ter cuidado, porque daí quem quiser ser amigo do mundo vai se constituir como um inimigo de Deus. Agora nós precisamos amar as pessoas. Nós devemos amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem. Jesus falou isso. Pessoas que estão no mundo, que se opõem a Deus, que são inimigos de Deus, que têm inimizade. E como nós temos ouvido aqui nesse púlpito, né? Ouvimos em Romanos, tenham paz com Deus, por meio de Cristo Jesus, pelo seu sangue. É nesse aspecto. Então, aqui em Tiago fica claro isso aqui. Então, porque ele vai dizer assim, ó, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né?
parte final do 15, 16, porque tudo quanto há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida, aqui está falando do desejo, um desejo ardente, né? É a corrupção gritando, né, para saciar. Porque como Cristo não te sacia, e Ele sacia porque Ele é suficiente. Uma vez a gente foi aconselhar uma jovem, né, na nossa casa, e eu disse para ela assim, ó, se Cristo não é suficiente, não é o teu amado, não vai ser um homem que vai ser. Nossa, ela ficou... Falei mesmo. Uma irmã querida, amado, sério mesmo. Falei, olha, se Cristo não pode ser o teu amado em absoluto, se tu não pode ser pleno amando a Cristo suficientemente, então tu não está pronta para amar um homem que Ele venha te dar. Ah, ficou brava, né? Mas eu mantenho essa posição. E minhas filhas já sabem disso também. Cristo é suficiente, Ele é o nosso amado. Primeiro Cristo, depois o resto. Ele é Deus, amarás o seu teu Deus, acima de todas as coisas, de todas as pessoas. Porque tudo quanto há no mundo, o desejo desenfreado, né, ambicioso, corrupto pela carne, dos olhos, e a soberba da vida, que é a soberba da vida, né? Aqui, lógico, eu vou empregar uma outra palavra junto aqui, né? Porque a soberba da vida, ela pode correr na avareza, né? No aspecto de a pessoa, ela quer ter orgulho, ela quer ganhar o mundo inteiro, né? Mesmo que ela perca a sua alma, né? Como diz Jesus, né? Nos evangelhos. Ela quer ter sucesso, ela quer ganhar, ela quer prosperar, ela quer, né? E talvez isso não agrade o ouvido de alguns. Olha, faça o melhor sapato, seja o melhor no que você pode para glorificar a Deus, mas não por sua causa. Entenderam a diferença? Por causa de Deus, seja o melhor que tu pode naquilo que tu faz, mas não por ti mesmo, não para ti. Porque se eu como, se eu bebo, se eu durmo, se eu vivo, é para glória para Deus. Esse é o fim de todo homem, nós cremos. Eu creio assim, glorificar a Deus, viver para glorificar a Deus. Então, dessa forma, esses desejos, eles vão sendo mortificados na nossa carne. Eu não preciso alimentar esse homem, esse velho homem, que volta e meia, né? A gente brincou que ele foi afogado nas águas do batismo, mas depois a gente descobriu que ele sabia nadar, né? Ele nos assombra, né? Mas por isso que a gente tem que buscar a Deus buscar a Deus com todo o nosso ser, de toda a nossa força, irmãos, em amar a Deus acima de tudo e obedecê-lo, obedecer. Irmãos, a maior exigência de Deus não é tomar a cruz, não é renunciar, não é perder a vida. A maior exigência de Deus, um Deus de amor, um Deus criador, que é Deus, que é Senhor, é a obediência. Obedeça. É isso, obedeça. É isso que Deus quer. Tudo que a gente lê, tudo que é pregado aqui nesse púlpito, que a gente estuda, é tudo para obedecer. Se a gente não obedece, irmãos, então o que adiantou? O que adianta a gente vir aqui estudar todo o livro de Romanos, pastor? Se a gente não vai obedecer. Não que haja faltado a palavra, foi dado um conselho, mas a aplicação disso, precisamos obedecer, precisamos praticar, de abandonar aqui, de confessar e abandonar. 17, o mundo passa assim como a sua concupiscência, né? Seu desejo desenfreado, sua corrupção desse homem caído, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus falou uma coisa, Jesus falou assim, ó, o mundo passa assim como todas as coisas, né? Me recordando assim, mas a minha palavra não passará. Nesse sentido, esse mundo aqui, irmãos, ele vai ser findo, como a gente conhece. Pedro vai narrar exatamente, né? O céu pegando fogo, lá, tipo, é literal, como o pastor Michael gosta de dizer, é literal o negócio. Quem quiser ler Pedro lá, as epístolas de Pedro, ele vai narrar exatamente como vai ser a vinda de Cristo, o que vai se dar. A gente quer que vai descer do céu, né?
nova Jerusalém, cidade celestial, e terá um novo céu e uma nova terra, para quem obedece os seus mandamentos e os guarda. E quem ama a Deus acima de todas as coisas e ama seu próximo como Jesus amou. E ama os inimigos, e ama a família, e ama os amigos, e ama o Evangelho, a ponte da sua vida, e tudo que a gente falou aqui. Mas aquele que ama mais o dinheiro, né, que é a raiz de todos os males, que adora outros deuses, que não abandona o pecado, qual é o fim desse? Ele não herdará o reino dos céus. Em absoluto, não herdará. Mas esse sim, que obedece, que ama, esse sim vai herdar. E nós precisamos que esse amor ele esteja entre nós, irmãos. E ele está. Mas qual é a prática desse amor? É todas as mutualidades que nós vamos obedecer na palavra. Tudo que a palavra diz. Congreguem uns com os outros. Se eu congrego aqui com os irmãos, eu estou amando os irmãos. Congregai-vos, reuni-vos. Então toda a obediência que eu tenho às mutualidades, né? Seja hospitaleiro uns com os outros. Vamos convidar uns aos outros para ir na casa um do outro aí, irmão. Todas os uns aos outros. Marca lá na Bíblia, lá, ó, vamos obedecer isso aí, nós vamos estar com amor prático entre nós. Mas não se esqueçam, o crivo do amor é a Escritura. Não é como o mundo ensina, cheio de interesse. O amor não busca nada em troca. Só para não dizer que eu não citei lá a primeira, que é o texto, né? 1 Coríntios 13, né? Ele não busca nada em troca. Ele dá, ele se doa, assim como Cristo, né? Nisso conhecemos o amor, que ele nos amou primeiro, né? E agora nós podemos amar uns aos outros, na prática, servindo, se importando. Ô Rafael, o que aconteceu? Como é que tu tá? Posso ser útil em alguma coisa? Posso te ajudar? Às vezes o cara está lá debaixo do mau tempo, ligou na hora certa. A gente pode se encontrar e ali nós vamos viver o que a gente está desde o início aqui em 1 João vivendo. As mutualidades, obedecendo, vivendo na verdade, na luz, no amor, pregando ao mundo, né? Tem uma expressão assim que eu gosto, assim, ela é bem antiga, né? Vejam como eles se amam, né? Que ao olhar para nós, as pessoas possam dizer isso, irmão. Será que se hoje a gente fosse acusado de nos amarmos aqui, será que nós íamos ser culpados, íamos ser sentenciados de fato? Olha, eles se amam muito ali. Será que nós ia fazer jus à acusação? Ou será que depois todo o pessoal que viesse investigar não iam achar provas? Não, e que se amam nada. Quem disse que eles se amam? Nós nos amamos? Não precisa responder para mim. Se nós obedecermos os mandamentos, a palavra de Deus, as suas leis, nós os amamos. Aí nós nos amamos. Martinho Lutero, para concluir, ele disse assim, muito interessante, que tudo começa na desobediência do primeiro mandamento. Quando a gente desobedece o primeiro mandamento, deixa eu só achar aqui aí, irmãos, deu. Tudo começa na desobediência do primeiro mandamento. É tipo um dominó, sabe? Desobedecer o primeiro, ele vai desobedecer o segundo, vai desobedecer o terceiro, vai desobedecer É um dominó, né? Assim, né? Eu quero só mostrar aqui para os irmãos, e aqui a gente conclui. Existiam dois irmãos, e eles não estavam se falando, faltava perdão entre eles. Mas não faltou o amor, assim, né? Eles moravam numa propriedade muito grande, e cada um morava numa ponta. Só que aquela era uma época de estiagem, era uma época de falta de água e falta de grãos, tipo uma fazenda assim. E aí esses irmãos, eles estavam provando da graça de Deus, porque nunca faltava, né, digamos assim,
o alimento, né? Nunca faltava a provisão, né? Aí uma noite, numa madrugada dessa, um acordou assim, aí ele saiu na rua, daí foi no celeiro dele, que ele tinha uma provisão, pegou a saca, botou os grãos, pegou um cantil de água e um de leite, botou tudo numa madeira e foi para levar para o celeiro do irmão dele, que é o que ele fazia toda a madrugada. E quando ele está indo assim para levar o recurso escondido, né? Aquele irmão que ele não tinha perdoado, que eles não se falavam, eles estavam rompidos. Quando ele viu uma lanterna, ele viu o irmão dele também com a mesma coisa, com uma madeira e com grãos, e ele olhou assim, aí um indo na direção do celeiro do outro. Por muitos meses, um estava levando para o outro a provisão. Isso é também uma forma muito clara de nós chegarmos ao amor de Deus. Mesmo que às vezes está com alguma dificuldade com alguma pessoa, no nosso caso a gente tem que perdoar. A gente não tem que ficar assim brigado, sem se falar, né? Perdoa. Eu estou concluindo. Mas essa história foi muito interessante. Essa história é do século XVIII. Mas eu fico pensando, eles estavam brigados, sem se falar, sem se perdoar, mas eles continuavam um abençoando o outro. E nenhum deles sabia. Mas um dia veio a luz, a lanterna, né? Iluminou e eles viram assim, daí eles se quebrantaram, né? Aí se perdoaram porque eles viam que eles se amavam. E com isso eu concluo, pastor Gaúcho, dizendo o seguinte, irmãos: o amor está no nosso DNA. Quem nos criou? Deus nos criou. Deus é amor. Nos fez a sua imagem e semelhança. Quando nós não estamos andando na luz, quando nós não estamos andando na obediência, na verdade, nós não estamos no amor, na comunhão, meus irmãos, nós não estamos no nosso habitat. É como se nós quiséssemos que um peixe vivesse fora da água. O peixe foi criado na água, da água, e precisa viver na água. Amém? Deus abençoe. Amemos-nos uns aos outros. Amém?